Olá, gente querida! Hoje é sexta-feira, dia 22 de janeiro. E nesta semana, segunda do tempo comum, nós estamos caminhando com Jesus pelas estradas empoeiradas da Galileia, aprendendo com ele que prega a santa palavra de Deus, cura os enfermos, expulsa os demônios, liberta as pessoas de todas as amarras para torná-las plenas filhas de Deus. O texto do Evangelho de hoje é exatamente o chamado dos 12 apóstolos. Acompanhemos. Marcos capítulo 3, versículos 13 a 19. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, Jesus chama 12 apóstolos. Obviamente, 12 é um número simbólico e teológico por excelência, porque remonta à antiga tradição das 12 tribos de Israel, isto é, o povo de Deus da primeira aliança. E aqui está o germe desse novo povo que nasce com Cristo Jesus. Eu gostaria de destacar 7 elementos muito importantes que aparecem no texto de hoje. Primeiro, antes de chamar os 12 apóstolos, Jesus sobe ao monte. Ele subiu ao monte. O monte é o lugar da oração, o monte é o lugar do encontro com Deus, o monte é o lugar da teofania, o monte é o lugar da manifestação da identidade de Deus. No monte, também Moisés se encontrou com o Senhor e recebeu do Senhor nosso Deus as tábuas da lei, a constituição do povo de Israel. Agora, no monte, Jesus chama esse novo povo. Os apóstolos, os 12 apóstolos, são germe desse novo povo. Segundo elemento, Jesus chamou a si os que ele quis. O chamado é, em primeiro lugar, uma ação gratuita do amor generoso de Deus. Jesus chama os que ele quer. Esse é um elemento fundamental. O Papa Francisco utiliza o verbo primeirear. Deus primeireia em nossa vida. É Ele que vem ao nosso encontro. Ele nos chama. Ele vem ao encontro de cada ser humano porque tem um projeto de amor para cada um de nós. Terceiro, os 12 apóstolos
foram até ele. Então, Jesus chamou os que ele quis. Aqui nós temos a precedência de Deus. O chamado nasce do coração amoroso de Deus em primeiro lugar. Mas o terceiro elemento é igualmente importante. Eles foram até Jesus. Isto é, o chamado também exige uma resposta madura e livre. Quarto, e este quarto elemento está exatamente no miolo, no centro destes 7 pontos. Jesus designou 12. Ora, Jesus já havia constituído um grupo de discípulos e agora, dentre os discípulos e discípulas, ele chama 12 para serem apóstolos, missionários, para estarem com ele. Jesus constitui o grupo de 12, o novo povo, a igreja nascente, os germes do novo Israel. 5. Para ficar com eles. Jesus designa 12 apóstolos, em primeiro lugar, para ficar com ele, isto é, para ficar em sua companhia, para serem formados, evangelizados na companhia do Senhor, como ouvimos domingo passado, mestre, onde moras, vinde ver. Eles foram e ficaram com Jesus em sua casa. Então, os apóstolos precisam permanecer na companhia de Jesus. 5. Ficar na companhia de Jesus. Agora, 6. Para enviá-los a pregar. Veja, o primeiro movimento é ficar na intimidade, na companhia, na presença de Jesus. Mas o segundo movimento é igualmente importante. Jesus os envia em missão para pregar a boa nova do reino de Deus. E, finalmente, 7º elemento, autoridade para expulsar todo tipo de espírito mau. A grande tarefa dos discípulos de Jesus é também essa, expulsar o mistério do maligno presente no mundo. Então, estes 7 elementos sintetizam o processo vocacional dos 12 apóstolos. Vamos repetir. Primeiro, Jesus subiu ao monte. Segundo, chamou a si os que ele quis. Terceiro, os discípulos, os apóstolos, foram até ele. Quarto, Jesus constituiu o grupo do número dos 12. 5, para ficar em sua companhia. 6, para enviá-los a pregar a boa nova do reino de Deus. E 7, para expulsar os espíritos impuros presentes no mundo. Em seguida, o Evangelho de Marcos nos dá os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, encabeçando a lista, Simão, a quem Jesus dá o nome de Pedro, já sabemos. Shimon significa aquele que escuta, Pedro significa pedra, representando assim, simbolizando o ministério petrino, que será base, unidade, para confirmar os irmãos na mesma fé. Depois de Pedro aparecem Tiago e João, os filhos de Zebedeu. Jesus também dá um nome especial a eles dois, Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, muito provavelmente por causa do temperamento. Depois a lista André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, normais, somente um único nome. Aparece um segundo Tiago, que é caracterizado como filho de Alfeu, para diferenciá-lo do primeiro Tiago, filho de Zebedeu. Aparece Tadeu simplesmente com o primeiro nome. Simão,
designado por o cananeu para diferenciá-lo de Simão Pedro. E finalmente Judas, caracterizado como aquele que depois o traiu, Judas Iscariotes. Mas mais importante do que tudo isso é esta última palavra que eu vou dizer. No fundo, aqui temos uma relação bonita entre Cristo e a Igreja. Durante muito tempo, alguns teólogos repetiram, inclusive um teólogo católico chamado Loisy, repetiu a frase: Jesus pregou o reino de Deus e o que nasceu foi a Igreja, quase como que querendo dissociar a Igreja de Jesus Cristo. É uma profunda bobagem teológica. Não se pode separar, dissociar a Igreja nascente de Jesus Cristo ressuscitado. Isto é, Jesus quis a Igreja. Não tenho condições agora por uma questão de tempo, mas poderíamos elencar ao menos 10, 12 motivos. No seu tratado de Eclesiologia, Pierre Ninot nos apresenta muitos elementos, 12 elementos importantíssimos para falar dessa vinculação entre a Igreja nascente e Jesus Cristo. Mas, ao chamar discípulos, e agora, dentre os seus discípulos, chamar 12 apóstolos, significa Jesus quis a Igreja. Jesus quis que homens e mulheres dessem continuidade à sua mesma missão, levassem adiante a pregação do reino de Deus, levassem adiante esta vinculação profunda dos discípulos e discípulas subsequentes com o Cristo ressuscitado. Nós continuamos a mesma e única missão que Jesus deixou aos apóstolos. A Igreja é apostólica porque estes elementos desta primeira fase, da chamada fase apostólica, se tornam elementos fundamentais e basilares para a Igreja de todas as épocas. Na verdade, estes primeiros séculos do cristianismo, os primeiros séculos da fé cristã, a geração apostólica, sobretudo, aqui está a base fundamental para as gerações subsequentes. Jesus quis a Igreja, Jesus chamou discípulos e discípulas. Dentre os discípulos e discípulas, Jesus escolheu 12 apóstolos e estes apóstolos dão continuidade à sua mesma missão. É por isso que também hoje nós, como Igreja Apostólica, igreja vinculada a Cristo Jesus ressuscitado na força do Espírito, nós damos continuidade a esta mesma missão que os apóstolos começaram. Um abraço a você. Reflita no dia de hoje sobre o processo do chamado de Deus na sua vida. Assim como Jesus chamou 12 homens cheios de defeitos, de falhas, de fragilidades, mas também cheios de Deus, cheios da força e da luz do alto. Desses 12, exceto Judas, que, segundo Atos, suicidou-se, o único que morreu, vamos dizer assim, de morte morrida, como a gente diz brincando, foi João, filho de Zebedeu. Todos os outros morreram mártires por causa do testemunho da fé. Também Matias, que, como diz o livro dos Atos dos Apóstolos, substituiu Judas, também Matias morreu mártir. É a igreja nascente, é a igreja apostólica que testemunha a sua vinculação profunda com Cristo Jesus. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Eu os abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Fiquem com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Recordem que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão.